E aí, pessoal, tudo bem? Bora continuar, né? RFN Concurso em Ação, tá certo? A gente não pode parar, né? Tem umas brincadeiras que a galera fala que se parar, cai, tá bom? Então, para que a gente não caia, para que a gente continue firme e forte em busca do cargo público, vamos continuar, tá certo? Hoje a gente vai tratar de crimes contra a administração pública, é um assunto recorrente em alguns concursos, tá certo? Você que vai fazer aí polícia penal, você que vai fazer polícia militar, tá bom? Você que vai fazer alguns concursos aí que puxa direito penal e puxa também a administração pública, esse é um assunto recorrente. É interessante que você assista essa aula, preste atenção, tá bom? Uma dica que eu te dou, tá? Dá um joinha nesse nosso vídeo aqui pelo YouTube, tá bom? Compartilha com os amigos, tranquilo, pessoal? E vamos em busca de melhorar cada dia mais o nosso conhecimento, tá bom? Conte comigo, eu sou o Ricardo Falcão, nós somos do RFN Concursos, aqui no Ceará, e vamos em busca de dias sempre melhores com a bênção de Deus, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar nossos trabalhos, tá certo? Ó, nós temos aqui, deixa eu apresentar minha tela, tá bom? Nós temos aqui, esse é o meu contato, tá bom? De WhatsApp. Aqui é o nosso Instagram, Ricardo Falcão, _ RFN Concurso CE. E você está aí também pela nossa página do YouTube, tá certo? Então, ó, sem muitas delongas, o que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma lida no material, a gente vai debater algumas coisas, resolver aí umas questões, tá certo? E aí, ó, meu irmão, vamos direto para o que interessa. Beleza? Bora lá. Pessoal, crimes contra a administração pública, tá bom? Nós temos os crimes contra a administração pública. Às vezes o estudante vai e pergunta assim, ó, Falcão, o crime contra a administração pública é praticado somente por funcionário público? Não. Ele poderá ser praticado por funcionário público, como também pode ser praticado por uma pessoa que não é funcionário público. Só que para isso tem que ser, a pessoa tem que saber que o outro vai ser em concurso de pessoas, ele tem que saber que o outro é funcionário público, tá bom? E nessa situação, aquele cara que não é funcionário público poderá estar respondendo por um crime contra a administração pública, tá certo? Os crimes, quando eles são praticados por funcionários, eles são, em algumas questões, são chamados de crimes funcionais. Eles poderão ser próprios, poderá ser impróprio, tá bom? O que acontece? Quando ele é próprio, não existindo o funcionário público, tá certo? A gente até pode comentar que ele é um fato atípico, tá certo? O impróprio, não existindo funcionário público e aparecendo outro crime, tá bom? Crime próprio e crime impróprio. Beleza? Falcão, se ele for crime próprio, o fato é atípico, tá certo? Se ele for impróprio, quando configura outro crime, certo? Como eu falei para vocês, né? O particular ele pode ser um sujeito ativo. Falcão, é o seguinte, eu não sou da área do direito, eu não sei nada. Bora lá. Sujeito ativo, sujeito passivo. Tá certo? Sujeito ativo é aquele que nós chamamos de bandido, tá certo? É o cara que pratica. Sujeito passivo é a vítima, tá bom? Que, nesse caso, é a administração pública. O cara que não é funcionário público, ele pode? Pode, tá certo? Pode sim. Nós vamos ter, tá certo? Que o cara que não é funcionário público, se ele tiver, né, em companhia, em concurso de agente com funcionário público, e ele sabe que o outro é funcionário público, ele pratica, tá bom? Tranquilo aí? Beleza, né? O que nós temos aqui, pessoal? Só, aumento de pena, tá?
Considera-se funcionário público para os efeitos penais. Quem é que é funcionário público? Quem? Embora pode ser transitoriamente, ou seja, pode ser a pessoa pode não ser fixa, pode ser sem remuneração, que esteja exercendo cargo, emprego ou função pública. Tranquilo? Falcão, se tinha exemplo, o mesário, tá bom? O mesário, nesse período eleitoral, tá certo? Ele é equiparado ao funcionário público. Tranquilo? Ele está ali de forma transitória, ele não está recebendo remuneração. Ah, Falcão, eu recebi ali um dinheiro, é para a tua alimentação, tá bom? Esse cara é considerado funcionário público, tá bom? Falcão, se ele é considerado funcionário público, presta atenção, ele cometeu um crime contra a administração pública, a pena será aumentada da terça parte quando os autores do crime previstos no capítulo forem ocupantes de cargo em comissão, função de direção, função de assessoramento, de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. Ah, Falcão, tranquilo. Eu posso colocar que são as pessoas que estão na administração direta e são as pessoas que estão na administração indireta. Não, pode não. Certo? Por que você não pode colocar, pessoal? Porque aqui eu tenho o seguinte, a administração direta são os entes administrativos, não é isso? São os entes administrativos. Tá certo? Quem são os entes administrativos? União, estados, Distrito Federal e municípios. Beleza? Pois é, Falcão. E a administração direta? Bora lá. Aí eu tenho, Sociedade de Economia Mista. Certo? Aí eu tenho empresa pública. Aí eu tenho fundações. Faltou um, não faltou? Tá faltando aqui, pessoal. Eu vou colocar de outra cor. Autarquia. Por isso, eu não posso colocar, tá certo? Que seria a administração direta e a administração indireta, porque falta autarquia. Tranquilo? Isso quer dizer que esse aumento de pena não entra, tá? Se for numa situação de autarquia. Tranquilo? Não vai cair numa besteira dessa daí e perder ponto lá na tua prova, não. Tá certo? Não vai cair nisso aí. Vamos começar a tratar dos crimes propriamente dito, mas antes, a gente tem que lembrar que crime ele é um fato típico, ele é antijurídico, ele é culpável, tá certo? O crime é isso aqui, é um fato típico, antijurídico e culpável. Fato típico está descrito na norma, antijurídico a sociedade não aceita como correto, tá certo? Culpável, eu tenho como direcionar a alguém, tá certo? Qualquer se ele não for culpável, ainda continua sendo crime, continua, fato típico antijurídico, tá certo? Só que ele não vai ser, não tem como direcionar para alguém, tá bom? Então, o primeiro crime que a gente vai tratar é o peculato. Quero que vocês tenham cuidado, pessoal, tá? Nas palavras que vão aparecendo, tá certo? Nos verbos que vão aparecendo. Tenham cuidado com isso aí, ó. Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio à lei, tá certo? Bora lá. Apropriar-se, tá bom? Isso é só o meu pronto. Apropriar-se, funcionário público, dinheiro, valor, qualquer outro bem imóvel, público ou particular,
de que tem a posse, tá bom? Em razão do cargo ou desviá-lo. Aí eu vou colocar aqui, ó, tá certo? Esse do 312. Apropriar-se. Aí eu vou colocar características aqui, tá certo? Apropriar-se ou desviá-lo, tá certo? Então, tenho aqui, ó, presta atenção. Vai ser o quê, Falcão? Vai ser dinheiro, vai ser valor, vai ser outro, qualquer outro bem móvel, tá certo? Propriedade pública ou privada, tá certo? Ó, propriedade pública ou privada e outra situação, ele tem a posse e tenha a posse. São situações chaves do peculato, artigo 312, tá certo? Esse é o chamado, ó, tá bom? Peculato da apropriação, e esse é o chamado peculato desvio, certo? Peculato da apropriação, peculato desvio, tá aqui, ó. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá certo? Apropriação. Peculato desvio, desviá-lo em proveito próprio ou alheio, tá certo? Cuidado com isso aí, tá bom? Primeiro aqui, ó, é o artigo 312, tá bom? Algumas questões vão perguntar sobre a pena. Eu acho chata demais essas questões de pena. Nesse caso, reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá certo? Lembrando, viu, pessoal, que algumas questões vão sim pedir pena, tá certo? Lá no parágrafo primeiro, ele vai falar do peculato furto, tá certo? O furto a gente já sabe que é subtrair coisa alheia móvel. Qual é a diferença desse aqui, ó, para o peculato furto? Esse aqui, tá? O agente tem a posse. No peculato furto, o agente não tem a posse. A gente vai ver agora, tá certo? Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse, tá aqui, ó, não tenha a posse, tá certo? Do dinheiro, valor, bem ou subtrai, o subtrai, né, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio alheio, valendo-se da facilidade que lhe é proporcionada à qualidade de funcionário. Tranquilo? Vamos analisar uma situação hipotética, tá? João, eu coloco o João, pessoal, porque eu tenho a mania de falar João, né? Direcionando para ninguém não, tá certo? João, ele é funcionário público, beleza? Ele trabalha no prédio, tá certo? O prédio A, vamos pensar aqui, tá bom? Aí o João, ele foi trabalhar, quando ele ia embora, ele observou, tá certo? Um computador, tá certo? Um notebook que estava na sua sala, extensão. Esse notebook foi deixado lá por outro funcionário, tá? Aí o João pega esse notebook, coloca na mochila dele, tá certo? Veja que ele está na sala dele, tá bom? Coloca na mochila dele, tranca a sala e vai embora. E leva o notebook. Furtou o notebook. Peculato furto, certo? Falcão, e aí? Ele passa pelas seguranças, tá certo? Passa pela entrada, passa tudo normal. Ninguém aborda ele. Por quê? Porque ele é funcionário público daquele prédio, tá bom? Peculato furto. Vamos numa outra situação. O João observou esse mesmo computador, estava lá na sala dele, tá certo? E aí o João vai embora, tranquilo? Deixou lá. Quando foi à noite, o João, sabendo que o vigia da noite, tá certo? Tem o costume de dormir de meia-noite até 5 horas da manhã, o João, na madrugada, 2 horas, vem, pula o muro do prédio, tá certo? Arromba a janela e tira o computador. Não é peculato furto. Tranquilo?
Falcão, por que não é peculato furto? Porque ele não se valeu da condição de funcionário. Aí é só furto. Falcão, mas esse cara é funcionário público, mas ele não se valeu da função, tá certo? É só lembrar disso aí, tá bom? Porque, ó, no peculato furto, eu tenho aqui, ó, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, tá bom? No segundo fato que eu comentei, tá? Fato, claro que hipotético, esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai agir, tá certo? Não prevalecendo-se da condição de funcionário. Tranquilo? Outra situação que você tem que ter cuidado, essa daqui, ó, tá? Não é necessário que a gente tenha posse em razão do cargo do peculato furto, tá certo? Falcão, se ele tem a posse, é só essa daqui, ó, peculato apropriação ou desvio, tá certo? Se ele tem a posse, nesse caso aqui, ó, ele tem a posse. Nesse caso aqui, ele não tem a posse, tá bom? Nesse caso, tá? Não é necessário que o agente tenha posse em razão do cargo, mas a qualidade de funcionário público é exigida para facilitar a prática. Beleza? Também pode ser chamado de peculato impróprio, tá bom? Por quê? O funcionário não tem a posse do objeto ou valor em razão do cargo. Tranquilo? Beleza até aí? Tranquilo. Falcão, eu vi que no direito penal eu tenho a modalidade dolosa e tem a modalidade culposa, tá bom? Na modalidade dolosa, o agente quer o resultado, tá bom? O agente quer o resultado criminoso, certo? Qual é essa parte de resultado? O que é? É assim, ó, porque no intercrimes eu tenho, ó, cogitação, preparação, execução e resultado, para que o crime esteja consumado, tá certo? Nessa parte aqui, que é a quarta, o agente quer que ele aconteça. No crime culposo, tá bom? O que acontece? O agente ele não quer o resultado, mas por negligência, imprudência ou imperícia, o resultado acontece, tá bom? O agente não quer o resultado, mas por negligência, imprudência ou imperícia, o resultado acontece. Certo? Então, meus amigos, trouxe aqui para vocês o que seria a forma dolosa, o que seria a forma culposa, tá? E aí eu tenho, ó, peculato culposo. Quando o agente ele não queria, tá certo? Mas aí por negligência ele ele permite que o crime aconteça, tá bom? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, não é ele que pratica, é outro, tá certo? Ó, já saiu de reclusão e passou para detenção, tá bom? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, né? A detenção é de 3 meses a 1 ano, tá bom? O agente ele não subtrai, mas contribui para a subtração de terceira pessoa, é praticado na modalidade negligência, tá? Falei para vocês que a forma culposa do direito penal, ela traz, ó, negligência, imprudência ou imperícia. Nesse caso, aconteceu a negligência, tá bom? Não há concurso pessoas pela ausência do vínculo subjetivo, tá bom? Outra coisa, tenha cuidado que, nesse caso, pode acontecer a apropriação indébita, mas a apropriação indébita não entra como crimes contra a administração pública, tá certo? É crime
só não está como crime contra a administração pública. Tá certo? Ó. Então, vamos lá. Reparação de dano no peculato culposo. Se o dano for reparado, pessoal, isso aqui cai, que é uma beleza, viu? Cuidado nisso aqui, tá? No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, tá certo? Se ela for antes da sentença, tá? Extingue a punibilidade. Ó, companheiro, extinguiu o crime, extinguiu o processo? Não, extinguiu, tá certo? O poder de punir do Estado, tá bom? O jus puniente, foi isso que foi extinto, tá certo? Então, ó, e se é posterior à sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta, tá certo? Novamente, é peculato, tá certo? Culposo, né? É um peculato culposo. Aí, o que que acontece? O cara conseguiu restituir o dano, reparou o dano antes da sentença. Acabou o direito de punir do Estado, certo? Conseguiu reparar o dano após a sentença, reduz a metade da pena. Tá bom? Tem aqui, ó. Antes do recebimento da denúncia, tá bom? Antes do recebimento da denúncia, tá? De 1 a 2 terços, arrependimento posterior. Tá bom? Após o recebimento da denúncia, né? Ó, isso aqui, tá aqui. Isso aqui é o doloso. Desculpe. Tá bom? Tá voando aqui. No doloso, antes do recebimento da denúncia, arrependimento posterior. Após o recebimento, atenuante. Certo? Culposo, que é esse que a gente estava tratando. Antes da sentença irrecorrível, extinção de punibilidade, tá certo? O Estado não pode mais punir. Após a sentença irrecorrível, redução da pena à metade. Olha uma situação. Ó. Eu estou aqui no doloso, estamos falando da denúncia, tá certo? A denúncia ela é entregue a quem? Ao Ministério Público, tá bom? Se for antes do recebimento da denúncia, né? Peculato doloso, o cara está com a intenção de fazer, tá certo? Arrependimento posterior. Após o recebimento da denúncia, o Ministério Público já recebeu a denúncia, tá certo? A reparação do dano foi após, tranquilo? Atenuante. Beleza? Se for culposo, aí já estou na sentença. Qual sentença é a nível de quê? De juiz, tá certo? Antes da sentença irrecorrível, tá certo? Ou seja, antes do trânsito em julgado, extinção de punibilidade. Após o trânsito em julgado, redução da pena à metade. Tranquilo, pessoal? Primeiro crime aí, peculato, ó, desenvolvido, tá bom? Vamos para o segundo, concussão. Artigo 316 do Código Penal, tá? Exigir, presta atenção, concussão, ó, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, exigir o quê? Vantagem indevida, tá certo? Concussão, exigir vantagem indevida. Isso é concussão, tá bom? Peculato, apropriar-se ou desviar, tá certo? Peculato apropriação, peculato desvio, né? Peculato furto, tá bom? No peculato furto eu vou subtrair, tá bom? Subtrair. Concussão, exigir para si ou para outrem, tá certo? Ainda que fora da função antes dela, mas em razão dela, exigir o quê? Vantagem indevida, tá bom? Tá aqui, ó. Exigir vantagem indevida, tá bom? Cuidado que a gente vai ter esse aqui, ó. O excesso de exação, esse aqui, pessoal, concussão. O excesso de exação também vai trazer exigir. Só que o que acontece?
eu vou exigir, excesso de exação, exigir tributo ou contribuição social. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, nem que esse tributo ou contribuição social seja legítimo, mas aí eu vou exigir a mais, tá certo? Ó, bora lá. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber que é indevido, ou quando for devido, ele emprega na cobrança algum meio vexatório ou meio gravoso, que a lei não traz como correto, tá certo? O que acontece? Excesso de exação. Cuidado, porque eu tenho aqui dois crimes que ele vai falar de exigir. Esse aqui, exigir vantagem indevida. Esse aqui, ó, exigir tributo ou contribuição social. Tá bom? Cuidado com isso aí. O que eu estou exigindo, o cara não entregou somente em exigir, a simples exigência, o crime já está consumado. A simples exigência, o crime já está consumado. Tá bom? Não precisa eu estar recebendo, não. Tá bom? Só em exigir. Quando eu receber a vantagem, o crime está exaurido. O exaurimento do crime. Certo? Então, cuidado com isso aí. Tá bom? Esse crime aqui admite-se a tentativa. Tá bom? No excesso de exação, não esquece, tributo ou contribuição social. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social de que sabe ou deveria saber que é indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, tá certo? Apesar de integrar o artigo 316, é um crime autônomo em relação à concussão. Aqui o agente também faz uma exigência, mas não para ele, tá certo? Essa exigência, já que é um tributo ou contribuição social, é para o Estado. Beleza? Bora lá. Se o funcionário desvia em proveito próprio de outrem, que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, reclusão. Tá certo? Dúvidas? Nenhuma, né, pessoal? Tá na dúvida aí, ó, o que tu faz? Dá uma parada no vídeo, retorna, vê de novo, tá certo? Quantas vezes for preciso. Peculado mediante o erro de outrem, tá? Apropriar-se, peculado apropriação, né? De dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outra pessoa, tá bom? O cara foi lá no departamento, ó, é porque eu estou devendo aqui R$ 3.000, aí quando foi dar uma olhada no cálculo, era só 2.100. Aí tu recebeu os R$ 3.000 e se apropriou de R$ 900. Está aqui o crime. Apropriação de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outro, hein? Tá bom? Cuidado. Eu vou exaurir, tá certo? Quando eu me apossar, tá bom? Quando tiver ali caracterizado, né, que eu me apropriei daquele dinheiro. Bom, cuidado. Falcão, e se o cara, bora lá, chegou para mim, tá certo? Ele chegou lá no meu guichê, eu trabalho ali num órgão público e eu estou ali no guichê. O cara chegou para mim e entregou, tá certo? Os 3.000, de forma espontânea. Eu recebi, sei que está errado, não falei nada para ele. Me apropriei esse crime aqui, certo? Agora, o cara chegou lá com os 2.100, beleza. Aí eu, sabendo que era só 2.100, eu começo a falar, não, cara, porque aqui vai incidir o tributo assim, vai incidir isso, tal, não sei o quê. Dá um total de R$ 3.000. O cara, não, mas eu já fiz os cálculos aqui, vai dar esse total aqui. Então tá certo. Nesse caso, não é esse crime, tá certo? Nesse caso, qual é o crime? Estelionato. Tá bom? Não é esse aqui, ó, é estelionato. Nesse caso aí, tá certo? Eita, danado. Pois é, já muda de crime, ó. Presta atenção.
O erro de terceiro deve ser espontâneo. Você não pode se meter. Se o funcionário público induziu a pessoa ao erro, o crime é estelionato. Tá bom? O crime é estelionato. Esse crime admite a tentativa e não tem a modalidade culposa, porque não tem como você se apropriar por negligência, imprudência, imperícia, não tem como você conversar com o cara, para o cara vacilar ali por negligência, imprudência ou imperícia. Tá bom? Então, nesse caso aí, ó, se é espontâneo, peculato mediante erro, certo? Se eu estou induzindo, é estelionato. Tá bom? Cuidado com isso aí. Qual é uma corrupção passiva? Deixa eu dar uma olhada aqui se tinha mais alguma coisa. Se não, era tag. Corrupção passiva. Tá bom? Presta atenção. Na corrupção passiva, eu estou solicitando. Eu vou solicitar, ou então eu vou receber para mim ou para outra pessoa dinheiro ou indireto, não, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumir em razão dela, vantagem indevida. Bom, bora lá. Verbos solicitar e receber. Tá bom? O que mais? A vantagem indevida. Certo? Ou promessa de vantagem indevida. Tá certo? Falcão, cara, peraí, deixa eu ver aqui. Eu estou solicitando de alguém ali uma vantagem indevida, corrupção passiva. Falcão, não solicitei. Beleza. Eu estou ali no meu posto de serviço, aí chega um cara e me oferece corrupção ativa. Tranquilo? Eita danada, essa porra mesmo. Tá bom? Solicitar, receber, tá certo? Ou apenas a promessa. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, corrupção ativa. Se o cara, eu não estou solicitando, tá bom? Aí o cara veio me oferecer. Aí vamos lá. Eu estou aqui, ó, o agente. E eu vou colocar aqui o. Deixa eu ver o que? O cidadão. Tá certo? Cidadão infrator. Tá bom? O cidadão ofereceu. A vantagem devida. Tá certo? O agente recebeu. Tá bom? Esse aqui está na corrupção ativa e esse aqui está na corrupção passiva. Tá bom? Todos os dois aí estão em crimes contra a administração pública. Tá bom? Todos os dois. Beleza? E veja que é vantagem indevida. Tá certo? Ó. Eu tenho aqui, ó. Se eu tô lá, ó, bizu federal, para você lembrar disso aí. Tá certo? Ó. Solicitar é crime formal, receber é crime material, aceitar promessa é um crime formal. Mas o que você tem que lembrar? Ao comprar essa corrupção passiva, solicitar, receber ou aceitar. Tá certo? Solicitar, receber ou aceitar, solicitar, receber ou aceitar, vou aceitar bem aqui, ó, tá bom? A promessa da vantagem, né? Você estaria ali numa corrupção passiva, tá bom? Quando é que eu tenho um aumento de pena, tá? Ele é aumentado de um terço se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, tá bom? Ou pratica infringindo um dever funcional, né? Ó. Essa é a chamada corrupção exaurida, tá certo? Por ser um crime formal, em quase todas as modalidades, estará consumado com a solicitação, recebimento ou aceitação da vantagem. Presta atenção aqui, ó. Funcionário público ele solicitou e não recebeu. E não praticou nenhum ato. Está consumado. Só em solicitar, está consumado. Recebeu, mas não praticou o ato. Está consumado. Aí, meu irmão, recebeu e praticou, consumado. Solicitou, recebeu, recebeu e praticou, é tudo consumado.
não tem para onde correr, não. Tá certo? Tranquilo. Vamos já entrar em questões e a gente começa a trabalhar melhor essa parte aí, tá? Ocorrência na forma privilegiada. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outra pessoa. Tá bom? Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Eu não entendi essa parte aí, não. Bora lá. Funcionário praticou, deixou de praticar ou retardou. Só que aí, nesse caso, era alguém que estava ali pedindo a ele, era alguém que estava perturbando ele, tá certo? Ou foi por influência de outra pessoa, que pode até ser outro funcionário público, tá bom? Ele será punido? Será. Só que será de uma forma privilegiada, tá certo? Ó, veja que aqui é detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Ó. E aqui, ó, reclusão de 2 a 12 anos, tá certo? Ó. Aqui é a detenção, que é a forma privilegiada, e lá é reclusão, tá bom? Nesse caso, não tem vantagem indevida, por isso que ela é privilegiada, tá bom? Ocorre quando o agente cede ao pedido de influência de terceira pessoa, existindo assim a interferência direta de terceira pessoa na tomada de decisão do agente. Por isso que ela é privilegiada, tá bom? Na privilegiada, esse cara, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, tá bom? Na forma privilegiada, certo? Ó. Sendo ela na forma privilegiada, o que acontece, pessoal? Acontece que ela vai ser uma infração de menor potencial ofensivo, tá bom? É um crime material, e o funcionário deverá deixar de praticar, retardar ou praticar um ato infringindo o dever funcional, tá bom? Beleza. Se ele retarda, né? Ó, o que acontece? Prevaricação. Prevaricar é retardar, deixar de praticar indevidamente ato de ofício, tá bom? Aquilo que é dever dele, ou praticá-lo contra a disposição, tá? Expressa de lei para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação, tá bom? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá? Quando nesse caso aqui, não tem ninguém pedindo, cara, ele faz porque quer, tá bom? Ele faz porque quer, não tem ninguém pedindo a ele, tá certo? Deixar de fazer alguma coisa, tá bom? Retardar, ele até fez, mas retardou, tá bom? Ou se ele praticar contra o que tem na lei, prevaricar. Eu vi questões que vai trazer do cara que ele é diretor de penitenciária e ele permite que entre celular. Prevaricação imprópria, tá bom? Tá aqui, ó, é o próximo. Ele diz assim, ó, deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, tá certo? Detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? Com isso aqui, ó, quem é o diretor de penitenciário ou agente público. E ele traz direto que seria o quê? Acesso ao telefone, rádio ou similar, ou seja, acesso ao meio externo, tá bom? Que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Aqui, ó, tá bom? Pode ser também interno. Certo? Ó. Esse é um crime próprio, porque tem que ser um diretor de penitenciária ou um agente público, tá bom? Ele é crime próprio. Tranquilo, pessoal? Moleza, moleza, moleza. Vamos para os nossos exercícios, né? Que aí a gente vai massificando essa parte aí, tá bom? Bora lá. Deixa eu ver minhas anotações, tá certo? Ó. Primeira questão, eu já tenho aí o seguinte, ó. Quanto ao crime de concussão, tá bom? Eu estou bagunçado sobre crimes. Concussão, aí tô, volta no teu material, tá certo? Ó. Não tem essa besteira não, tá bom? Cara, período em que você está estudando,
É direto voltando, ó, artigo 316. Concussão. Exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, exigir o quê? Vantagem indevida. Tá certo? Ó, concussão, vantagem indevida. O cara vai botar lá na questão seguinte, ó. Então, aumentar aqui. Ó. Aí eu tenho, ó, quanto ao crime de concussão, a obtenção de lucro fácil. Falcão, obtenção de lucro fácil. Não tem isso lá na minha tipologia lá do crime. Não tem lá escrito. Beleza. O que você vai entender, pessoal? Que a obtenção de lucro fácil, tá certo? Ela é a vantagem indevida. Vantagem indevida. Tá certo? Quanto ao crime de concussão, pessoal, o que acontece? A obtenção de lucro fácil, ela constitui o elementar do tipo. Ela é a vantagem indevida, tá certo? Ela é a vantagem indevida. É o elementar do tipo penal, tá certo? Ela não é qualificadora, ela não serve como causa de aumento, ela não é agravante, tá certo? Ela não aumenta a pena, ela é exatamente o que tem lá. Isso aqui é a chamada vantagem indevida, tá certo? Ó, beleza? Primeira questão, letra E. Segunda questão, sem ter acesso direto ao valor em espécie, olha lá, presta atenção, vai tratando cada situação, tá bom? Sem ter o acesso direto, né, ó, ao valor em espécie, determinado prefeito, qual é o prefeito? É um agente público, funcionário público, tá bom? Desvia grande soma de recursos públicos de empresas públicas municipais. Ele desviou, tá bom? Utilizando o valor para custear sua campanha de reeleição. Isso acontece? Não, né, pessoal? Isso é coisa de filme, tá bom? Considerando que as empresas públicas gozam de autonomia administrativa e financeira, tá bom? É correto afirmar, pessoal, que esse, né, prefeito, ele fez o quê? Tá bom? Olha por partes, né? Quando ele desviou o dinheiro em proveito próprio para a campanha dele, tá certo? Bora lá. Eu tenho aqui, ó, tá? Praticou corrupção ativa. Pessoal, corrupção ativa é quando terceiros oferecem, tá certo? Ó, o particular está oferecendo. Oferece a vantagem devida, tá certo? Ele praticou corrupção passiva. A corrupção passiva, ele solicita. Estão lembrados lá? Ele vai solicitar, vai receber, tá bom? Tá fora, né? Ó. Ele vai, ó, solicitar, tá bom? Ele vai receber ou ele vai aceitar, tá bom? Ó, quando ele praticou o peculato desvio, esse aqui é o gabarito para essa questão, tá bom? Ó, quando ele praticou a apropriação indébita, não é crime contra a administração. E não praticou o crime, é pior, tá certo? Claro que ele praticou. Nós temos aí como gabarito para essa questão, letra C, certo? Ele praticou o peculato desvio, tá bom? No peculato, ó, vamos voltar lá, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha mesa digital. Deixa ela responder, pronto. Ó, vou voltar lá no peculato, certo? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, ele desviou em proveito próprio para a campanha dele, né? Ó. Então, nesse caso, ó, sem problema nenhum, o peculato desvio. Certo? Beleza até aí? Dúvidas? Tá? Teve dúvidas? Tem aí meu WhatsApp, tá certo? Ó, entra lá no Instagram,
manda a dúvida para mim, e aí a gente vai trabalhando aí essas situações. Beleza? Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que corretamente contenha um crime contra a administração pública que admite a modalidade culposa. Lembrem, tá certo? Doloso e culposo. No doloso, eu tenho a intenção, tá certo? No culposo, eu não tinha intenção, mas por negligência, imprudência ou imperícia, o crime acabou acontecendo, tá bom? Então, meus amigos, na terceira questão, o único que aceita a modalidade culposa é o peculato culposo, né? Quando o cara, ele por negligência, ele permite que aconteça o crime, tá bom? É somente essa parte aí do peculato culposo. Só que eu acho isso aí aonde? Cara, lá no artigo 312, parágrafo 2º, tá bom? Se eu não tiver enganado aí, é esse aí, 312, parágrafo 2º, tá bom? Moleza. Vamos para a próxima. Tá bom? Quarta questão. Quanto mais questões, melhor. Se tem uma dica que eu te dou, tá certo? Estuda, faz questão. Estuda, faz questão. Tá bom? Não tem aquele videozinho do garotinho gordinho lá, malhou, comeu, malhou, comeu, malhou, comeu? Estudou, fez questão. Estudou, fez questão. Estudou, fez questão. Dessa forma aí, meu irmão, você vai chegar lá onde você quer. Tá bom? Quarta questão. Bora lá. Semprônio, conhecido autor de delitos patrimoniais, convence Marcondes, estagiário do Ministério Público. Então, vamos lá. Semprônio, conhecido autor de delitos patrimoniais, tá certo? Cara, ladrão, tá certo? Ladrão, como a gente diz aqui, ó, ladrão fino, tá bom? Convence o Marcondes. O Marcondes, ele é estagiário. O Marcondes, ele é funcionário público. Estagiário do Ministério Público. Como ele é só estagiário, o que tem? Tá bom? A legislação fala que o funcionário público ele poderá ser, tá certo? Temporário, ele poderá ser sem remuneração, tá certo? Sem problema nenhum. O estagiário não é temporário, tá bom? Ele ainda fala assim, ó, mesmo que sem remuneração, é funcionário público, tá? Então, bora lá. Esse cara convenceu o Marcondes, tá? Que é estagiário do Ministério Público do Estado da Bahia, a valer-se da facilidade proporcionada pela função pública exercida, né, e permitir o seu acesso à sede da instituição. Pergunto a vocês. A questão deixa clara que o Semprônio sabe que o Marcondes é funcionário? Deixa, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aí concurso de pessoas, tá? Vai dar certo porque o Semprônio sabe que o Marcondes é funcionário público, tá bom? Bora evoluir. Semprônio e Marcondes ingressam em sala-cofre, contendo telefones celulares e valores em espécie apreendidos pela Força de Operação do Ministério Público, deflagrada no dia anterior. Utilizando-se do crachá de estagiário, ele utilizou-se da função pública, não foi? Da facilidade da função pública. Utilizando-se do crachá de estagiário, subtraindo em seguida o material sob custódia da instituição. Beleza? Show de bola, né? Essa questão aí. Bom? Falcão, nesse caso, esse cara entrou, né, na instituição junto com o ladrãozinho lá e retirou o material. Isso mesmo, tá certo? Cara, se ele fez isso aí, né, ó, tá? Eles entraram e retiraram o material. Nesse caso, eles estão num crime de peculato, não é isso? Peculato furto, tá bom? Bora lá. O Marcondes não pode ser considerado como funcionário público para fins penais. Pode sim, estagiário pode, está fora da letra A, tá certo? O delito de peculato ele é próprio, razão pela qual o Marcondes responderá pela infração, enquanto o Semprônio deverá responder somente pelo furto. Estamos em concurso de pessoas, tá certo? Os dois vão responder pelo peculato, tá bom? Semprônio e Marcondes já responderam por peculato, uma vez que é irrelevante a condição de funcionário público. Irrelevante não, é altamente relevante, tá certo?
Marcondes e Simploni responderão pelo delito de peculato, uma vez que a condição de funcionário público do agente corresponde à circunstância inerente ao tipo penal, que se comunica ao extraneus, ou seja, que se comunica, tá, com a outra pessoa. Gabarito para essa questão, letra D, de doido para tirar serviço, doido para ver o nome no diário oficial, tá certo? Publicado lá como concursado e não mais concurseiro, tá bom? Essa porra mesmo, acho. Vamos para questão de número 5, tá bom? Aliás, deixa eu ver a letra E, a gente... Semproni e Marcondes responderão por furto, uma vez que a tipificação pelo delito de peculato tem como objeto material apenas bens de titularidade pública. Está errada. Responderão por peculato, tá bom? Responderão peculato. Quinta questão. Determinado ocupante de cargo público indicou 2 servidoras para o exercício de cargo em comissão. Beleza. O ocupante de cargo público, ele indicou 2 servidoras para cargos em comissão. Tranquilo até aí, né? Valendo-se da posição hierárquica, desde a da investidura de cada uma delas, o agente passou a exigir para si vantagem mensal indevida, está exigindo uma vantagem indevida, tá certo? Eita, Falcão, e agora? Exigir vantagem indevida é concussão, né não? Bora continuar. A ordem de R$ 2.000, referido comportamento foi reiterado, não só isso, 49 vezes, tá bom? Alcançando o valor total de R$ 146.000, certo? Os pagamentos ocorriam mediante envelopes depositados sobre a mesa de trabalho do acusado ou mediante transferência bancária. Olha aí. Os pagamentos, os envelopes eram colocados em cima da mesa do cara, tá certo? Tu é doido, macho. Aí o que tem aí, ó, né? Ou então tinha transferência bancária, ou seja, tinha como descobrir bem molinho, tá bom? Com manutenção de rigoroso controle por parte do agente, que mantinha contra-cheque das servidoras e caderno de registro de créditos. Esse cara tinha tudo para se enrolar, tá bom? O envelope era deixado lá na mesa dele, tá certo? Quando era transferência bancária, quando era por movimentação, era transferência bancária. Esse cara ainda tinha tudo anotadinho lá, ó. Mês fulano de tal, a servidora pagou. Mês ciclano, ela não pagou. Cobrar a servidora, tá certo? Então, ó, para o enquadramento jurídico penal, é correto afirmar que tal comportamento desse danado aí, pessoal, é concussão, tá bom? Apropriação indébita nem crime contra a administração pública é, tá bom? É o crime de concussão, tá certo? Exigir, quando ele vai falar lá, exigir, certo? Ó, a vantagem, né? Ó, vamos lá na concussão. Aqui, ó. Exigir vantagem indevida, tá certo? Ó, concussão, 316. Beleza? Ó, nessa situação aqui tá errado, viu? 319. Tá bom? Bora lá, né? Bora evoluir, que vai dando certo, né? Questão de número 6. No exercício da atividade de autoridade policial, no exercício da atividade de autoridade policial, o candidato recebe a notícia dizendo que Roberto, vereador, aceitou e exerceu a indicação de pessoas para o preenchimento de 3 cargos em comissão na estrutura da Câmara Legislativa do seu município, em troca do compromisso de não compor chapa diversa e de votar favoravelmente aquela encabeçada pelo então presidente do Legislativo Municipal. Tá bom? O fato. A investigação realizada de maneira exauriente não revelou pagamento ou recebimento de qualquer vantagem que possa ser considerada ilícita, de maneira direta ou indireta. Eita danado. Bora lá. De novo. No exercício da atividade de autoridade policial. Tá bom?
O candidato recebe a notícia dizendo que Roberto é vereador e o Roberto aceitou e exerceu a indicação de pessoas para o preenchimento de 3 cargos em comissão na estrutura da Câmara Legislativa do seu município. Tá bom? O que acontece? O Roberto, ele é vereador, tá bom? Aí ele aceitou e exerceu a indicação de pessoas. Tá bom? Beleza. Em relação a isso, ele trocou a troca do compromisso de não compor a chapa e também de votar favoravelmente a quem? Ao Fábio, que é presidente do Legislativo Municipal. Tá bom? A investigação é em cima disso aí. Nessa investigação, que foi exauriente, investigaram só tudo, ela não revelou, ó, como diz aqui, ó, ela não revelou o pagamento ou recebimento de qualquer vantagem. Tranquilo? Teve a investigação, mas essa danada, ela não revelou, ó, tá certo? A investigação realizada de maneira exauriente, ela não revelou o pagamento ou recebimento de qualquer vantagem que possa ser considerada ilícita, de maneira direta ou indireta. Ou seja, teve a investigação e a investigação não chegou, tá certo, a nada que pudesse condenar o cara. Tranquilo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. É melhor dessa forma aqui, que eu vejo ela toda. Tá bom? Diante do cenário, tá? Dessa sexta questão, tá? Quando da elaboração do relatório final, o comportamento noticiado deve ser enquadrado como? Bora lá. Porque eu não encontrei nada que pudesse comprometer o cara. Eu vou colocar no meu relatório que houve corrupção passiva? Não. Prevaricação? Também não. Houve tráfico de influência? Também não. Houve advocacia administrativa? Também não. Tá certo? Então, nesse caso, não houve crime. Não houve crime. Lembra que o crime é um fato típico, antijurídico culpável? Não teve fato típico. Se não teve fato típico, marca a letra E. Esse fato é atípico. Tá certo? Esse fato é atípico. Tá bom? Mas aí não foi provado nada, mas esse cara aceitou, cara. Ó, ele aceitou e exerceu a indicação. Tá bom? Ele aceitou e exerceu a indicação. Só que a investigação que foi realizada não revelou o pagamento ou recebimento de qualquer vantagem que possa ser considerada ilícita. Nesse caso, sexta questão, letra E. Vamos para a sétima, tá bom? Suponha que o funcionário público Evaresnildo tenha exigido para outra pessoa, não é para ele, tá certo? Exigiu para outra pessoa, indiretamente, no exercício de sua função e em razão dela, vantagem indevida. Tá bom? Meus amigos, se eu estou exigindo vantagem indevida para mim ou para outrem, é concussão. Mas eu vou ler o restante. Recebeu 10 mil, tá bom? Para os outros. Para pôr irregularmente em liberdade um adolescente infrator que cumpria medida socioeducativa de internação. Tranquilo. Concussão, tá bom? Exigiu para si ou para outro em vantagem indevida. Concussão, tá bom? Sétima questão, sem muitas delongas, vamos para a oitava, tá certo? Ó. Eita, que a oitava questão é um texto, tá bom? Deixa eu aumentar aqui, eu não sei como é que está a situação para vocês, tá bom? Bora lá. Em uma investigação policial, tá bom? Realizada para apurar um golpe conhecido como falso sequestro, em que uma pessoa telefona para outra afirmando falsamente ter sequestrado alguém de sua família. Quem não recebeu, né, pessoal, um telefonema desse aí? Normalmente a galera os bandidos aí vai fazer essa ligação, tá bom? Ter sequestrado alguém da família exigindo determinada quantia pecuniária para libertá-la, tá certo? Apurou-se que as chamadas eram efetuadas de telefones celulares que se encontravam dentro de determinado presídio público. Beleza. Então, realizou-se uma operação policial no estabelecimento prisional, tendo sido apreendido 27 aparelhos celulares. Beleza.
No curso investigatório, pegar logo o marca-texto, também se apurou que o visitante Michael, então tem um visitante aqui envolvido, era responsável por promover a entrada dos aparelhos telefônicos no presídio. E que o visitante Wellington era responsável por trazer os chips. Já tenho aqui o Michael e o Wellington, com planos preparados para os aparelhos. Enquanto Gilberto, olha aí, 3 pessoas já, policial penal fazia vista grossa, deixando de vetar aos presos o acesso aos aparelhos. Bora lá. Funcionário público, policial penal, ele facilitou, tá certo? Ele deixou de vetar, fez vista grossa. Gilberto agia assim por ordem de José Augusto. Aí já tem outra, é uma quadrilha, mas diretor da unidade. Esse cara recebia a quantia mensal de 20 mil para a manutenção do esquema. Ele recebia os 20 e ia só distribuindo. A partir dessa situação hipotética e da jurisprudência do STJ, assinar a opção correta. É uma quadrilha, não é não, pessoal? Deixa eu botar aqui a largura, que aí para a gente observar as opções, tá certo? Ó, é uma quadrilha, tá? Essa situação aí da questão 8. Falcão, bora lá. O que eu posso colocar aqui como observação para eu analisar essa questão? Meu irmão, aí eu tenho uma chamada extorsão. Tá certo? Eu estou extorquindo pessoas e a questão deixa claro que a chamada sai de dentro do presídio. Chamada sai de dentro da unidade penitenciária. Vou botar assim, da unidade penitenciária. Certo? Beleza. Então, vamos lá. O que eu botei nessa questão? O golpe conhecido como falso sequestro constitui um crime de estelionato. Acabei de colocar que não é estelionato, é a extorsão. Tá bom? Letra B. O José Augusto cometeu o crime de corrupção ativa. Lembra que a corrupção ativa é quando um terceiro oferece, né? Ó, o José Augusto, diretor, ele recebia, tá certo? Se ele recebia, pessoal, eu tenho aqui, ó, a passiva. Tá errada. A ativa é quando o terceiro recebe, oferece, aliás, tá bom? Após o telefone celular por pessoa presa, mesmo que esta não tenha participado de sua introdução no presídio, configura o crime de favorecimento específico previsto no artigo 349. É errado, tá bom? Posse de celular por pessoa presa, mesmo que esta não tenha participado, tá errado, não é essa tipificação. Michael e Wellington cometeram o crime de favorecimento específico negativo. Michael e Wellington, né, ó. Michael e Wellington, tá certo? Ó. Também não vou marcar essa. Gilberto cometeu a modalidade específica do crime de prevaricação. O Gilberto, cadê ele? Policial penal, fazia vista grossa, tá bom? Prevaricação. Tá bom? Ele deixava de fazer, tá certo? Ó. É a chamada prevaricação imprópria, tá bom? Deixava de fazer. Beleza? Vamos para a próxima. Tá bom? No que concerne aos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta, tá bom? Questão 9. Procurando a alternativa correta. Incorre em corrupção ativa o agente que cobra, é o agente que recebe. Tá bom? Aliás, o agente que recebe é passiva, né? A ativa é quando terceiros oferecem, tá bom? Para outro, vantagem e tal, tá fora. Iludir, em todo ou em parte, pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou consumo de mercadoria, configura o contrabando. Não é objeto de estudo dessa nossa aula, vou pular. Aquele que se opõe à execução de um ato legal, mediante violência ou ameaça
a um funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe seja prestado auxílio, pratica um crime de desobediência, tá bom? Também não está, tá, no rol dos crimes que a gente está estudando e, mesmo assim, também não é essa situação. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social, olha aí, presta atenção, tá bom? Agora eu estou em tributo ou contribuição social, não é vantagem indevida. Que sabe deveria ser indevido, ou quando devido, emprega a cobrança de meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pratica crime de excesso, de exação, gabarito para essa questão, tá bom? Só tenha cuidado, que se ele exige vantagem indevida, é outro crime, tá bom? Se ele está exigindo tributo ou contribuição social, eu tenho um crime de excesso de exação, tá certo? Funcionário por quê? Por indulgência, deixar de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, quando lhe falte competência, esse cara não levar o fato ao conhecimento de autoridade competente, ele pratica o crime de prevaricação, também não, ele pratica um crime de concedência criminosa, tá bom? Condescendência criminosa. Deixa eu lembrar aqui direitinho. É condescendência criminosa, tá certo? É o crime do peixe lá, né? O cara é meu peixe, o cara é gente boa e tal, não vou fazer isso com ele, não. Tá bom? É lembrar, pessoal, que a função pública, tá certo? Ela não pode ser confundida com a sua situação pessoal. Não pode, tá bom? Bora para a questão 10, bora evoluir, tá certo? Analise as afirmativas a seguir. Bora lá, a questão 10. Tá bom? Eu tenho aqui, ó. À luz do artigo 316 do Código Penal, aplica-se uma pena de reclusão, questão chata, cara. Eu não gosto desse tipo de questão, tá certo? De 2 a 12 anos e multa para quem exigir para si, diretamente ou ainda fora da função antes de assumida, mas em razão dela, uma vantagem indevida. O cara está exigindo vantagem indevida. Esse crime é o crime de concussão, tá certo? Nesse caso aqui, ó, tá correto. Tá bom? Deixa eu voltar lá. Só para a gente confirmar, tá certo? Ó. Bom, concussão, exigir vantagem indevida. Deixa eu dar uma ajeitada ali. E concussão é com 2 S, né, cara? Eu estou voando aqui direto, tá bom? Ó, concussão, bota mais um S aqui, certo? Beleza, bora para o próximo, tá? O artigo 319 do Código Penal determina a prisão de 9 meses a 2 anos para o indivíduo que deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer o interesse pessoal. Esse crime é prevaricação, tá bom? Ele está dizendo, ó, de 9 meses a 2 anos. Vamos lá na prevaricação. 9 meses a 2 anos, eu acredito que está errado, tá certo? Ó, 3 meses a 1 ano, tá bom? Prevaricação, 3 meses a 1 ano, não é 9 meses a 2 anos. Questão chata, não gosto desse tipo de questão, tá certo? Ó, essa daqui está errada. Tá bom? No caso aí, marque a alternativa correta. As duas são verdadeiras, tá? Fora, tá bom? Alternativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. As duas são falsas, está fora. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa. Letra B, né, pessoal? Essa aqui é verdadeira e essa daqui é falsa. Tá bom? Letra B de bola. B de tan, 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 tan. Tô falando nada. Certo? Questão de número 11, bora evoluir, tá certo? Ó. O artigo 313 do Código Penal determina a aplicação de pena de prisão de 1 a 12 meses ou multa para quem apropriar-se de dinheiro no exercício do cargo e que tenha recebido por erro de outrem, tá certo? Prisão de 1 a 12 meses
esse item está errado, não tá? Bora aqui. Pra cá. Peculato mediante erro de outrem, certo? Ó, apropriar-se de dinheiro qualquer utilidade no exercício do cargo, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Cara, não gosto desse tipo de questão chata, viu, cara? Questão que vai me perguntar a combinação legal, cara, tá bom? De 1 a 12 meses, essa aqui tá errada, tá bom? Errada. Ela é de 1 de 1 a 4 anos e multa, tá bom? De 1 a 4 anos e multa, beleza? 1 a 4 anos e multa, tá bom? Tá errado, tá certo? Lá no 312, Código Penal prevê a reclusão de 6 meses a 1 ano ou multa ao funcionário que, em proveito próprio, ele apropriasse de dinheiro público de que tenha posse em razão do cargo. Essa daqui também está errada, né? Vamos lá no 312, ó. Está errado também a combinação legal, tá certo? De 2 a 12 anos, tá bom? Peculato, né? 2 a 12 anos. Ele colocou que seria de 6 meses a 1 ano. É 2 a 12 anos. Tá bom? Está errado as duas. As duas são verdadeiras, está fora. Letra D. As duas são falsas. Tá bom? Questão chata, macho. Tá certo? Gosto desse tipo de questão, não. Bora lá. Com referência aos crimes contra a administração pública, assinale a opção correta. Praticará o crime de prevaricação, servidor público que deixar por indulgência de responsabilizar seu subordinado. Esse cara aí tá cometendo a condescendência criminosa, tá certo? É o crime do chapa. Condescendência criminosa. Bora próximo. O peculato culposo, tá bom? O que eu anotei aqui, hein? Pronto. O peculato culposo, a reparação integral, peculato culposo, tá bom? Do prejuízo causado à administração pública, autoriza a redução da pena, ainda que tal reparação seja posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Eita danado, tá certo? Peculato culposo, tá certo? Ele possibilita, né? Ó, de novo. O peculato culposo, a reparação integral, né? Ó, reparação integral do prejuízo causado à administração, tá bom? Cadê? Pública autoriza a redução da pena, ainda que tal reparação seja posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Eu vou lá, porque eu encontrei aí, ó, uma situação, né, ó, deixa eu ver aqui. Peculato culposo, né? Peculato desvio, peculato furto, peculato culposo. Tá bom? Houve a reparação, tá certo? Pessoal, se a reparação, tá bom? Antes da sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade, tá certo? Eu vou levar essa linha de raciocínio aí. Extingue-se a punibilidade se essa reparação, né, ó, foi antes da sentença, né? Vem aqui, ó. A reparação integral do prejuízo causado à administração pública autoriza a redução da pena. Cara, se for antes da sentença, ele não vai ter nem pena, tá bom?
ainda que a reparação seja posterior ao trânsito em julgado. Beleza. Mas, ó, se eu estou aqui numa situação, tá bom? Em que eu não tenha trânsito em julgado, eu nem tenho, certo? Ó, bora evoluir. Pratica o crime de desobediência o indivíduo que descumpre as condições de uma prisão domiciliar. Eu vou pular isso daí para a gente dar uma analisada, tá certo? Ó, não se considera funcionário público para fins penais. O advogado dativo nomeado, tá bom? Para a defesa, é hipossuficiente em local onde a Defensoria Pública não atua. Considera. Então, vou marcar a letra B mesmo, tá certo? Ó, porque assim, ele não deixa claro, né, ó, se é antes ou depois, tá certo? De sentença, não deixa claro. Eu vou marcar ela, pessoal, como sendo a menos errada, tá bom? Eu não vou. Vou marcar essa daí como ela sendo a corretíssima de tudo. Não. As outras aí, elas têm erros gritantes, então vou marcar essa daí, tá certo? Mas a gente tem que levar em consideração isso aqui, ó. Que eu acabei de colocar, tá certo? Ó. Peculato culposo. Se for antes de sentença irrecorrível, tá certo? Extingue a punibilidade. E se for após, reduz a pena da metade, tá certo? Ó. Peculato culposo. Reparação integral do prejuízo causado à administração autoriza a redução da pena, ainda que tal reparação seja posterior ao trânsito em julgado. Se for posterior, reduz, tá certo? E se ainda não tiver saído a sentença, você nem pune, tá bom? Culpabilidade acaba. Pode evoluir. Questão de número 13, tá bom? A respeito das diversas modalidades do peculato, assinar a opção correta. A situação em que o agente se apropria ilicitamente de recurso público e deixa de declarar e recolher o tributo incidente sobre valores indevidamente apropriados. É possível a instauração de ações penais individualizadas para os crimes de peculato e o crime de sonegação. O agente se apropria ilicitamente de recursos públicos e deixa de declarar e recolher os tributos incidentes sobre valores indevidamente apropriados. É possível a instauração de ações penais individualizadas para os crimes de peculato e a sonegação. Bora evoluir. O peculato malversação é caracterizado pelo emprego indevido de verbas ou rendas públicas mediante aplicação diversa daquela estabelecida em lei, tá certo? Peculato malversação, eu estou utilizando dinheiro particular. Ele falou em rendas públicas, não vou marcar essa, tá certo? Aí eu tenho o peculato estelionato, ele é caracterizado pela apropriação de dinheiro ou utilidade recebida no exercício do cargo, em razão do erro da vítima, culposamente. Está fora também. No peculato culposo, a reparação do dano funciona como causa de extinção de punibilidade se precede a sentença recorrida. Se lhe é posterior, reduz a metade. Esse é o gabarito da nossa questão. Tá bom? Estou ali no peculato culposo, reparação do dano, tá bom? Antes, tá? Da sentença, extingue a punibilidade. Se é depois, reduz a pena, ó. Tá bem aqui, ó. Acabamos de ver, não foi? Ó, extingue a punibilidade, se é antes da sentença, e reduz a pena, se é depois. Reduz de quanto, Falcão? Da metade, certo? Ó, tranquilo? Extingue a punibilidade se for antes, e reduz da metade se for depois. Beleza? Bora evoluir. Tá terminando, meu irmão. Tá? Estamos no rumo. Deixa eu ver quantas questões tem nesse material, né? 19, 20 questões, tá bom?
Deixa eu dar uma olhada aqui. Bora lá. Estamos terminando. Tá bom? Tenha fé que vai dar certo. Suponha que o funcionário público Evaresnildo tenha solicitado diretamente para si, no exercício de sua função e em razão dela, ele tenha solicitado, tá certo? Diretamente para si. Uma vantagem devida de R$ 10.000 para elaborar um laudo de saúde que favoreceu um adolescente infrator em cumprimento de medidas socioeducativas de internação, sendo que o laudo possibilitaria a colocação imediata do adolescente em liberdade, tá certo? Esse cara pediu 10 mil, tá bom, eu faço o laudo aqui, o cara vai para a liberdade dele, tá certo? Ó, nesse caso, dessa questão 14, é só tu lembrar, tá certo? Ó, o cara que solicitar, o cara que receber, o cara que aceitar a vantagem indevida, esse cara está numa corrupção passiva. Tá bom? Só lembrar disso aí. Questão de número 15. O auditor fiscal que ele exigiu um tributo, tá certo? Ele não exigiu vantagem devida, ele exigiu um tributo, tá certo? Falcão, se ele exigiu a vantagem devida, é um crime. Se ele exigiu tributo, ele é excesso de exação. Tá bom? Excesso de exação. Show de bola, tá bom? Falcão, se ele exigiu uma vantagem devida, é concussão. Né? Moleza. Vamos para a questão 16. O auditor fiscal que exigiu um tributo que sabe ser indevido. Mesma situação, é a mesma questão, né? Excesso de exação. Tá bom? Mesma questãozinha. Para a gente colocar aqui, bota lá, artigo 316, parágrafo 1º. Questão 17, outro livro, outro texto, tá certo? Bora lá. Ao exercer as atribuições de promotor de justiça durante a fase de investigação preliminar, determinado membro recebe um procedimento em que há uma apuração da conduta de ex-parlamentar estadual, não mais ocupante de cargo com foro por prerrogativa de função, em que se aponta o recebimento de propina para que, no exercício do seu mandato, influenciasse a votação de projetos e na fiscalização de atividades a cargo da Assembleia Local. Ficou demonstrado que o investigado, em razão do valor recebido, efetivamente praticou, tá certo? Os atos infringindo dever funcional, o que atrairia a incidência da causa de aumento de pena do artigo 317, parágrafo 1º, no Código Penal. De igual forma, havia um relatório final da investigação, a referência pela incidência da causa do aumento de pena do parágrafo 2º do Código Penal, em razão da condição de parlamentar, tá certo? Bora lá. O 317, parágrafo 1º, deixa eu ir lá. 317, tá? Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato. Parágrafo 1º, tá certo? Do parágrafo 2º, ela é a corrupção passiva privilegiada quando foi por influência de alguém, né? Tá certo? É só lembrar disso aí. O do parágrafo 1º, tá bom? O aumento de pena é porque ele retardou, tá certo? Ó, estamos falando de qual crime, hein, pessoal? Estou falando, ó, corrupção passiva, tá bom? Parágrafo 1º, ele retarda, tá certo? Ó, retardou. E parágrafo 2º é a privilegiada. Tá bom? De acordo com a orientação do STF, é correto afirmar o quê? É incabível a causa de aumento do parágrafo 2º pelo mero exercício de mandato parlamentar. Essa daqui mesmo, tá certo? Ó, foi influenciado por seu ninguém, meu irmão. Tá bom? Pelo mero exercício do mandato parlamentar. Tá bom? A do parágrafo 1º cabe, né? Ó,
Quando ele diz aqui, ó, são incabíveis, a do parágrafo primeiro cabe, tá certo? São casos de aumento, a do parágrafo primeiro e a do parágrafo segundo. O parágrafo segundo é privilegiadora, tá fora. A causa de aumento do parágrafo segundo não é causa de aumento, é privilegiadora, tá certo? Tá bom? Então, beleza. Vamos para a próxima, tá bom? Questão de número 18. Na questão 18, Juliano Moreira, na qualidade de gestor público, determinou a retenção de valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos, já com desconto de valor de retenção a título de empréstimo consignado. Mas, conforme a ordem de Juliano, os repasses das instituições financeiras credores não eram realizados. Tá bom? Ó, ele determinou a retenção dos valores, mas os valores não eram repassados. Investigados os fatos, quando ao destino do dinheiro e se houve benefício percebido por Juliano, nada ficou provado. Tá bom? Quanto à conduta adotada por Juliano, pode-se afirmar que, bora lá, pessoal, não ficou provado nada, tá certo? Beleza. Não ficou provado nada quanto ao destino, tá bom? Ao destino do dinheiro e se houve benefício percebido por Juliano, nada ficou provado. Nesse caso, a conduta é atípica? Não, ele reteve, né, pessoal? Tá bom? Ele reteve, ele se apropriou, não é atípica. Constitui um crime de prevaricação, prevaricar é deixar de fazer, tá certo? Ou então é retardar. Representa peculato, Juliano se apropriou de valores recebidos em decorrência do seu cargo. Pode marcar a letra C na questão 18. Bom? Peculato, ele se apropriou de forma indevida de valores. Bom? Questão 19. Considerando os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, aquele que exige para si ou para outro, direto ou indiretamente, entre que fora da função de assumi-la, mas em razão dela, ela está exigindo o quê? Vantagem devida. Cara, é só tu massificar isso aqui, ó. Ele está exigindo uma vantagem devida, tá certo? Qual é o crime que esse cara está praticando? Compulsão. Beleza. Crimes contra a administração pública. Massifica, pega os artigos, pega a tua apostila, pega o Código Penal, pega esse vídeo, tá certo? Ó, massifica, tá certo? Concurso da Polícia Penal, esse aqui cai demais, tá bom? Concurso da Polícia Militar, pedindo direito penal, crimes contra a administração pública, pode ter certeza, tá bom? Concurso do INSS, corre atrás também, tá bom? Bora lá. Tendo em vista os crimes contra a administração pública, assinar a alternativa correta. O funcionário que, ao longo de um ano, todos os dias, subtrai pó de café, tá certo? Durante um ano, todo dia o cara tira pó de café, adquirido com a verba pública, para o consumo dos funcionários, na repartição. É peculato? É peculato. Eita, Falcão, estou ferrado, então. Tá certo? Ele não está dizendo que você está fazendo o café para todo mundo, não, tá certo? Ele está dizendo que o cara está subtraindo o café, tá certo? Então, nesse caso, meus amigos, tá? Eu tenho aí peculato, beleza, uma aulazinha aí de crimes contra a administração pública, 20 questões além de informações, né, debates sobre os artigos, tá bom? Que Deus te abençoe, continue estudando, segue as nossas redes sociais, segue o Instagram, segue lá, segue aí o nosso YouTube, tá certo? Tem aí o meu contato, deixa eu voltar aqui, para que você possa visualizar, né? Ó, tem aqui meu contato de WhatsApp, tá certo? Ó, tá aqui meu Instagram, tá bom? Segue o RFN Concurso, que a gente vai em busca do seu cargo público. Um forte abraço, que Deus te abençoe.